Olá, hoje nós vamos para o quarto vídeo falando sobre atividades que você pode fazer com seus filhos para manter a saúde mental da sua família e, por conseguinte, dos seus filhos. E nós vamos falar hoje sobre coragem, ou como enfrentar o medo. Você tem medo de quê? Isso é uma boa pergunta para começar uma conversa interessante com os seus filhos. Quem sabe uma roda de conversa onde a primeira pergunta é essa: você tem medo de quê? E aí uma coisa muito interessante é a gente entender que os pais têm um papel fundamental de abordar e dar um espaço para que os filhos possam expressar o que eles estão receando, do que eles têm medo. E muitas vezes os pais até acham que a melhor forma de fazer os filhos não terem medo é dizer: isso é bobagem, não, mas medo disso, que bobagem, não precisa ter medo disso não. Seja de escuro, seja de ficar sozinho, seja de certas fantasias que os filhos têm de que os pais podem morrer. Enfim, a insegurança, o medo é uma coisa normal, natural. E eu vou dizer muito rapidamente, só para que vocês tenham essa tranquilidade, de que muitas vezes esses medos eles são interiores, arquetípicos, ou seja, da estrutura da mente. A nossa mente, ela já ensaia, ela já tem programada dentro dela uma série de situações que nós poderemos eventualmente passar nas situações da vida, como uma previsão de coisas que a gente pode passar se enfrentar, se deparar, e a gente já tem lá dentro de nós uma espécie de conhecimento prévio de como lidar com essas situações. Então é o que Jung chama de arquétipos. E dentro de nós existem vários medos arquetípicos. O que significa isso? Que nós teremos esse medo antes de passar pela experiência desse perigo. E a coragem é uma virtude muito importante para a gente saber enfrentar esses perigos. E quando a gente conversa, quando a gente desenha, quando a gente assiste a algum filme, quando a gente brinca de esconde-esconde, de dar susto, isso são ensaios, é como se fosse uma vacina, um vírus do medo atenuado, para a gente saber entrar em contato com essas experiências interiores. Então, a experiência de hoje, a dica de hoje é: você tem medo de quê? Você perguntando isso aos seus filhos, abrindo esse espaço para essa conversa, e ao invés de, como eu disse no começo, dizer que isso é bobagem, mas ao contrário, dizer, primeiro dar espaço, deixar falar, não reprimir. Os pais devem ouvir os filhos, dar esse espaço para que eles possam ouvir tranquilamente, se sentirem ouvidos, se expressarem. E a tônica da conversa deve ser a seguinte: primeira coisa é dizer para os filhos: eu também, quando eu era pequeno, sentia esse medo, mas isso é natural, mas eu consegui enfrentar. Então, a ideia básica é que aquilo que os filhos estão sentindo, eles se sintam identificados com uma experiência que os pais já tiveram e que superaram. E se você tiver realmente tido aquele medo e encontrou um jeito de superar, você transmitir isso ao seu filho. É uma experiência de cada um. Mas se a experiência sua não seja exatamente daquele medo, você pode lembrar de algum medo que você teve, que você se lembra, ou que alguém teve, como aquilo pode ser superado. Isso muitas vezes é ajudado se a gente tem uma experiência vinda de conhecimento religiosos, ou se a gente tem experiência de conhecer fábulas, que a gente vai transmitindo às crianças a naturalidade daquele sentimento e de como a gente pode superar enfrentando. Uma coisa bem interessante é que essa força de dentro, essa coragem, esse estímulo à coragem, esse estímulo deve ser reforçado para a ideia de que a força está dentro de cada pessoa. A força é interior. Então, reforçar para que os filhos saibam que eles vão poder lidar com isso, encontrar uma solução, mas a chave é enfrentar.
E então eu gostaria de encerrar esse vídeo contando uma fábula. E isso vai poder servir de base para até vocês conversarem também com os filhos sobre isso, mas que dá a base desse princípio, que é nós superamos o medo não nos protegendo e não nos isolando para fugir daquilo que nos atormenta, inclusive porque muitas vezes esse fugir é fugir de nós mesmos. A gente não vai poder se afastar de nós mesmos, porque muitos medos já estão dentro da nossa mente. E transmitir a ideia de que nós precisamos ter coragem e nós podemos ter coragem, temos a capacidade de ter coragem porque nós somos homens, seres humanos. Então, a fábulazinha que ilustra esse princípio, que eu vou ler agora, é O Rato e a Coragem. Então, diz uma fábula muito antiga que um rato vivia angustiado com medo do gato. Um mágico teve pena do ratinho e o transformou num gato. Mas aí, quando o ratinho virou gato, ele ficou com medo do cachorro. Aí o mágico novamente o transformou numa pantera. E aí, quando ele se transformou numa pantera, o rato já tinha virado gato, tinha virado pantera, e aí ele ficou com medo do caçador. Aí, paciência, né? O mágico disse, não tem jeito mesmo não. E aí, sabe o que é que o mágico fez? O transformou novamente em rato. E disse para ele, nada do que eu posso fazer vai ajudá-lo, porque você tem a coragem de um rato. Então, nós temos que fazer essa experiência, entender e fazer as crianças perceberem que a força interior de seres humanos, de seres que são feitos com uma capacidade muito extraordinária, de uma complexidade, de uma capacidade de luta, de enfrentamento, de riqueza interior que nos foi dada na nossa natureza por Deus. Essa força interior vai fazer com que as crianças possam sentir que ter medo não é o problema. O que precisa é a gente ter a coragem de enfrentar o medo. Então, a brincadeira de hoje, que é séria, é: você tem medo de quê? Mas você pode estar se perguntando também sobre os seus medos. E muitas vezes a gente não sabe dizer como é que a gente resolveu os medos que a gente tinha na infância. Porque, na realidade, muitas vezes eles desapareceram, sem a gente nem saber como. Então, não precisa se preocupar que você tem que dar uma solução para o seu filho ou inventar uma história. No máximo, você pode dizer assim: eu tinha medo disso, depois passou, eu nem me lembro mais como é que foi. Vai passar também, é uma fase. Então, essa ideia, tudo de uma forma bem tranquila e segura, é o que deve ser passado para a criança, de que aquilo que ela está sentindo, outras pessoas já passaram e já superaram. E superaram porque tem essa capacidade interna de enfrentar os medos, de cultivar esse espírito corajoso. E nós vamos posteriormente fazer um vídeo só sobre a coragem, a virtude da coragem. E aí a gente pode aprofundar isso. Mas por hora, você pode se beneficiar e beneficiar seus filhos nesse momento agora, para realmente cultivar neles uma atitude corajosa e não uma covardia de um rato. Até o próximo vídeo.